Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast MindVetCast, o podcast disruptivo, com a presença muito especial de um amigo ilustre, professor Alexandre Augusto Gobesso, professor titular lá da USP de Pirassununga, especialista em reprodução, uma referência para a gente na área, vai contar para a gente aqui hoje a história da sua carreira. A gente vai falar muito de nutrição também, de preferência relacionado com a reprodução. Boa noite, professor. Boa noite, Rafael. Bom demais, Guará. Com certeza é um momento especial para nós podermos escutar essa história, contar essa história e também aproveitar para fazer umas perguntas, né? E já tirar umas dúvidas aí que o professor tem experiência para dar e sobra. Professor, com a palavra, boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, amigos. Muito mais amigo do que ilustre, né, Gilberto? Mas é um prazer poder estar aqui conversando e batendo esse papo com vocês. Bacana, bacana. Professor, vamos começar do começo. Lá atrás. Como é que foi a família já era do cavalo, a família já era do campo? Pois é, Como é que foi esse início na veterinária e depois com o cavalo e depois a nutrição? maravilha. Conta para Eu nós. nasci, meu pai era professor do Colégio Agrícola, que funcionava aqui no campus da USP em Pirassununga. Um colégio agrícola dentro de um instituto de zootecnia, nessa fazenda onde eu trabalho hoje, no campus Fernando Costa. E eu nasci aqui e vivi os primeiros 12 anos da minha vida morando aqui dentro e convivendo com essa estrutura toda de universidade, faculdade de veterinária, estudantes de colégio agrícola. E aqui eu tive a oportunidade de me aproximar do cavalo, porque frequentava o setor de equinos aqui, né, do campus, do colégio agrícola, e também uma história engraçada de contar, tinha um tio, hoje meu tio, meu compadre, padrinho de minha filha, ele cortejava, flertava a minha irmã mais nova da minha mãe, e ele era soldado de cavalaria da Polícia Militar. E ele ia muitas vezes na frente da casa onde meu avô morava, aqui também no Colégio Agrícola, meu avô trabalhava aqui também, e montado a cavalo, fardado, com a farda toda da cavalaria, e isso me impressionava demais. E para poder agradar, ele me colocava na garupa de uma égua que ele montava e tal, e passeava. Então, esse foi o primeiro start do cavalo na minha história, na minha vida, que me ficou marcado. Depois disso, eu frequentei, mesmo tendo mudado daqui da fazenda, indo morar na cidade de Pirassununga, eu frequentava o setor de aquicultura aqui aos domingos. Eu vinha para cá de bicicleta com 12 anos de idade. No domingo de manhã, ajudava o tratador, o seu Arlindo, a limpar as cocheiras e depois ele deixava montar cavalo. E nós montávamos cavalo assim, eu e mais uns meninos, das 12 horas, das 10, meio-dia até a final da tarde. Saía pela fazenda, ia comer melancia no campo. Esse, esse é interessante essa história, né, de contar, amigos, porque eu nunca tive cavalo particular, cavalo meu, né? Sempre convivi com cavalos de outras pessoas e da universidade, do colégio e tal e tal. Depois teve uma fase que meu avô morava numa cidadezinha aqui perto de Pirassununga, chamada Corumbataí, o pai do meu pai, e lá na chácara dele tinha umas éguas que eram de um amigo dele que ficavam lá e tal, e eu ia lá nas férias, final de semana, e ficava mexendo com essas éguas e montava para lá e para cá e fazia a minha infância, a minha adolescência ali. Quando terminei o colégio, aí tem uma fase interessante. Meu pai, quando fechou o colégio agrícola aqui em 1977, ele havia feito uma faculdade, depois ele começou a dar aula em colégios aqui na cidade e passou num concurso e virou professor da Academia da Força Aérea, aqui em Pirassununga, da área de economia. Então eu comecei a frequentar muito esse ambiente militar da Academia da Força Aérea. E, ao mesmo tempo, meu pai fez curso de piloto civil, então era piloto também no aeroclube, então tinha muito voo, muita coisa de avião e tal. E nesse momento, adolescente, eu entrei numa dúvida aí na vida que ou eu vou ser piloto ou eu vou ser veterinário de cavalo. É, aquela coisa na cabeça girando, girando, e a opção é interessante contar isso porque eu uso óculos e com
o problema de vista que eu tinha, eu não poderia ser piloto militar. Nós fizemos exames aqui, eu não poderia ser piloto militar. E como não poderia ser piloto militar, eu cheguei a tentar até a Academia Militar do Exército. Prestei exame para a Academia Militar das Agulhas Negras para tentar ser oficial de cavalaria. O cavalo presente aí junto nessa história como uma opção da vida militar junto com o cavalo. Mas acabei que estudei a vida toda em escola pública, prestei vestibular no final do colégio somente em faculdades públicas, não consegui passar no primeiro vestibular. Aí fiz mais 6 meses de cursinho e, como opção, fui para Londrina, no meio do ano, fazer veterinária na Universidade Estadual de Londrina, lá na cidade, no norte do Paraná. 500 quilômetros da minha casa. Quando eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos, logo completava 18 no mês seguinte, e fui morar em Londrina sozinho. Meu pai e minha mãe só conheceram Londrina na minha formatura. Só para vocês terem uma ideia, né, de como que isso foi desafiador na época, né, para mim, e assim, fundamental para o desenvolvimento da minha capacidade de resolver problemas, de se adaptar a novas situações, de construir. Professor, como que conversava em casa? Porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Pois é, celular, né? e Interessante. telefone devia ser difícil. Eu falava no telefone a cobrar, eu ia na companhia telefônica lá em Londrina, todo domingo às 19 horas eu ligava para minha casa, para casa do meu pai, a cobrar. Pedia para a telefônica lá fazer a ligação, entrava numa cabinezinha lá e ia lá conversar. Era essa a realidade, e escrevia carta. Minha mãe escrevia carta toda semana, e eu tinha uma namorada, na época também escrevia 3, 4 cartas por semana, era essa a situação. Óbvio que o namoro não durou muito tempo, né, nessa situação, mas era uma realidade completamente diferente do que é hoje, né? E eu É. tive que construir um ambiente lá em Londrina, porque eu ficava 3, 4 meses lá sem voltar para casa. Porque a passagem era cara, o dinheiro era curto, não tinha como voltar para casa todo fim de semana. Você vê o paralelo, né? Hoje os estudantes aqui da universidade falam com os pais a toda hora, a todo momento, né? No Em celular, tempo real. faz videochamada, né? Aquela coisa, você vê, é uma outra situação, uma outra realidade. Londrina é uma cidade maravilhosa, uma universidade muito boa, que tem uma tradição na formação de profissionais de cavalo, né? Temos colegas do cavalo importantes que saíram lá de Londrina e saíram antes de mim, passaram por lá, isso foi até uma motivação para a minha ida lá e tudo, né? E a minha turma foi a última turma de 4 anos da faculdade. Então, eu me formei com 21 para 22 anos, né, como veterinário, lá em Londrina, em 4 anos. E durante a faculdade, eu optei por correr atrás do cavalo. Então, como é que eu fazia para correr atrás do cavalo na minha formação? Eu fazia todos os estágios possíveis com cavalos dentro do período letivo, então, patologia clínica, microbiologia, depois patologia, a parte de necrópsia, eu fiz muito estágio, aprendi muita anatomia ali, fazendo estágio na patologia, e depois fui para a reprodução, com o professor Bruno Basília, era um professor de reprodução lá, e eu ficava com ele, o último ano de faculdade, eu fiquei o tempo todo com ele. Esse professor, todo final de semana, ele ia palpar vaca em fazendas lá na região de Londrina. Aqueles serviços assim de sair ele e o sócio dele palpar 400 vacas, 500 vacas, para fazer diagnóstico de gestação. E eu ia junto com ele e palpava muita vaca, mexia muito isso na época. Cavalo ele não trabalhava, ele não tinha. E como eu fazia estágio nas férias já em fazendas de cavalo com reprodução, eu acabei ficando o estagiário do cavalo dentro da reprodução lá da faculdade. Então chegava, por exemplo, tinha um garanhão para fazer andrológico, era eu que coletava, eu que preparava, tudo porque o professor não tinha nem vontade, nem habilidade, nem interesse em trabalhar com cavalos. Era muito forte de bovino, mas foi muito importante na minha formação, porque aprendi a fazer congelamento de sêmen de bovino, a palpar vaca, né, nessa fase, nessa situação, assim, que serviu de ocupação durante o período de atividades profissionais dentro da universidade. Nesse período também, nas férias, eu tinha a oportunidade de vir a Pirassununga e fazer estágio com veterinários aqui, né, de Pirassununga. Alguns clínicos, Casa da Agricultura,
um veterinário que atendia aqui na universidade, eu vinha e conversava com os professores e tal. E a partir desse contato com esses professores, eu conheci, tive a oportunidade de visitar primeiro e conhecer pessoalmente João Junqueira Fleury, lá na Fazenda Santa Amélia, do JO, e consegui um estágio lá. Professor, então o senhor foi fazer estágio com o Dr. João Junqueira Fleury em reprodução? Eu tava no terceiro ano de faculdade, começo do terceiro ano, não, no meio do terceiro ano, e tive a oportunidade de ir lá para a Fazenda Santa Amélia, em São José do Rio Pardo, fazer o primeiro estágio lá com o João. E fui para ficar um mês lá com ele e trabalhei, acompanhei a rotina, o início do que é a transferência de embriões em equinos no Brasil, né? Porque foi um precursor. Eu comecei lá acompanhando esse primeiro processo lá, interessantíssimo, né? De viver e vivenciar. E eu coloquei Em até no qual meu ano, mais ou menos, professor? Só para a gente perfil contemporizar. 1987, janeiro de 87. Ainda fazia transferência cirúrgica, se bobear. Era só cirúrgica, só Transferência cirúrgica, cirúrgica. né? Bacana. E aí nesse período eu tive a oportunidade de conviver com duas lendas, né, do meio do cavalo, né? Eu convivi com o seu José Oswaldo Junqueira, que era um ícone, era um equinocultor, uma pessoa de muita experiência, de muitas palavras boas, e com o Turbante J.O., né, outra lenda do nosso meio, que eu Cavalo. tive a oportunidade de trabalhar com ele bastante lá. É Aí o pai de aconteceu, todos, né? aí aconteceu o seguinte, nessa sequência, né? Curioso contar isso para quem tem perseverança e acha que as coisas são difíceis, né, para serem conseguidas. Duas marcas e desafios importantes na minha vida. Quando eu estava no primeiro ano de faculdade, surgiu uma conversa na classe que estavam procurando estudantes para ajudar na pista de julgamento da exposição de Londrina, que é uma das maiores do Brasil, a exposição agropecuária de Londrina. Eu já tinha trabalhado na exposição aqui em Pirassununga, me interessei. Quando eu cheguei no grupo que estava falando, eles, não, 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 eram 5 vagas só, já fechou. Eu fiquei contrariado com aquilo, desgostoso com aquele negócio. Falei, não, eu não vou deixar escapar isso. Peguei um circular na cidade, o Parque de Exposição de Londrina é fora da cidade, bem, bem fora. Fui lá no parque, sozinho, e fiquei na quinta-feira, antes de começar a exposição, andando por lá, e eu vendo as pessoas, olhando, encostei, tinha um pessoal montando o estande do núcleo do Magalága Marchador. Eu encostei neles e falei assim, ó, eu sou estudante e quero ajudar. Como é que eu faço? Sou estudante de veterinário aqui e quero ajudar. Eu trabalhei nessa exposição de Londrina 4 anos como estudante, tá? No julgamento, na pista, tudo, acompanhando. E depois que eu voltei para lá para trabalhar como profissional, eu trabalhei mais 2 anos como veterinário responsável pelos cavalos dentro da exposição de Londrina. O tanto de portas que isso me abriu, o tanto de opções que surgiram na minha carreira depois de ter esse contato lá. E foi uma perseverança minha, persistência minha, né, de não falar, não, eu não vou ficar de fora disso. Não vão me deixar de fora disso. E corri atrás. Então, esse é um ponto, um detalhe importante. Um outro detalhe interessante de contar nessa fase de estudante é que teve um camarada que era um baita profissional de reprodução, foi fazer uma palestra em Londrina na semana acadêmica, o doutor Alfredo Santos Castro, de Garça. Ele tinha uma central grande veterinária que atendia 40, 50 áreas de manga larga no interior de São Paulo, na região de Marília, Bauru, ali naquela região, Quarto de Milha, manga larga, e ele foi fazer uma palestra lá sobre citologia uterina na semana acadêmica. Fez uma prática de citologia, né, aqueles catetezinhos com escovinha na ponta e tal, aquela coisa, né? E, e eu fiquei doido para fazer um estágio com esse cara. Queria, porque queria fazer um estágio com ele e comecei a ligar na clínica dele, lá em Garça, na cidade de Garça, para marcar o estágio. E ligava e não achava o cara, e não achava o cara. Fiquei uns 3 meses ligando de telefone fixo, né? Ligando, ligando, não achava a secretária, ele não tá, e foi. Chegou num dia que eu fiquei tão puto à noite, eu peguei a lista telefônica, aqueles cadernão amarelo, e tinha a lista de Garça, da cidade de Garça.
Eu peguei a lista, achei o telefone da casa dele e liguei à noite na casa dele. A mulher, a esposa dele, atendeu e falou assim: mas por que você está querendo falar com ele? Eu falei: não, eu quero pedir um estágio, eu sou estudante. Aí ele falou: não, eu escutei a voz dele no fundo, fala para ele ligar na clínica. Aí eu falei para ela: ó, já liguei na clínica, muitas vezes não atende. Aí ele veio falar comigo e eu falei: olha, eu quero um estágio eu gostaria do estágio para a segunda quinzena de janeiro. Aí ele falou assim: não, eu só posso te receber. Não, eu falei que eu queria para a primeira quinzena. Aí ele falou: só posso te receber na segunda quinzena. Eu falei: não, mas eu não posso na segunda porque eu já tenho um estágio marcado lá no JO, lá com o João Fleury. Aí ele falou assim no telefone: mas você conhece o João? Eu falei: conheço, eu já fui lá, já tive lá outras vezes, tudo. Isso era o segundo estágio lá no João que eu ia fazer, né? Ele falou: mas você já viu ele fazendo transferência de embrião? Falei: já vi todo o processo, já vi como é que ele faz. Ele falou: então eu te aceito, então você vem. Então você pode vir. Olha só na época como é que isso, né? Porque o João era quem fazia, todo mundo queria fazer, ninguém sabia como fazia, e ele achou que eu poderia ajudá-lo no começo das tentativas dele. Foi isso que aconteceu quando eu estava lá. Ele estava começando a fazer as primeiras transferências cirúrgicas e tal. Ele tinha ido para os Estados Unidos, tinha feito um estágio lá e estava tentando começar a fazer. Olha o processo como é que é, né? Eu fui, fiz estágio lá em Garça e depois fui para o JO e fiquei mais um período lá, mais 30 dias lá no JO, isso em janeiro de 87. Aí já, eu fiquei em 86, depois eu fui em 87 de novo, segundo período. Me formei, desculpe, em janeiro de 88, primeiro período 87, segundo período 88. Eu me formei no meio do ano de 88, né, 4 anos, e em maio de 88, nós fizemos uma semana acadêmica lá na faculdade, e eu convidei o João para ir lá fazer uma palestra sobre transferência de embriões. E o João foi a Londrina fazer a palestra, né? E a hora que terminou a palestra, foi num hotel lá na cidade, a hora que terminou a palestra, nós estávamos na frente do hotel conversando, do lado de fora. Ele falou para mim: escuta, Cateto, Cateto é meu apelido de faculdade. Ele falou: Cateto, eu estou pensando em contratar um veterinário lá, recém-formado, como se fosse um residente para nos ajudar lá na fazenda, porque está tendo muito serviço e tal, nós não estamos dando conta. O que você acha? Ele falou assim para mim: você acha que vai dar certo contratar um cara recém-formado? Eu olhei para ele e falei: João, pelo amor de Deus, cara, se você me aceitar, eu vou correndo. Aí ele falou assim: não, no primeiro momento eu não tenho nem como pagar, nós vamos dar casa e comida, né? Mas a hora que der certo, nós pagamos pelo menos um salário mínimo por mês e tal. Falei: beleza, eu topo, eu vou. E assim eu fui. Meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho na minha vida foi como residente, recém-formado, lá na Central JO, junto com o João. Para quem não captou essa mensagem, né, a forma de se introduzir no mercado, né, de ter a primeira oportunidade, É. baseado aí na proatividade, né, professor, da perseverança, de conseguir o estágio e Sem depois pensar em aceitar a dinheiro, oportunidade. sem pensar em dinheiro, né? Com O dinheiro certeza. ele tem que ser visto por todos nós como consequência e não como objetivo. Com Ele certeza. tem que vir como consequência. Se você pensa no dinheiro antes, normalmente as coisas não vão muito bem, não dão muito certo, as escolhas não são muito bem feitas, né? Isso é bem prático, é bem fácil de entender, né? Eu sei que eu fui morar lá na casa do João. Eu morava junto com ele, ele morava na casa, eu morava num apartamento na garagem da casa dele, lá em São José do Rio Pardo, e eu fiquei a estação toda lá. O meu trabalho lá, e isso foi um aprendizado para mim assim sensacional. Eu controlava a ovulação das receptoras, tinha 400 receptoras, palpava na mão tudo aquilo que estava em cio, né? Rufiava, está em cio, controlava a ovulação na mão, sem ultrassom. E eu fazia a inseminação das doadoras com o sêmen do turbante. Então, eu coletava sêmen do turbante e inseminava as doadoras. Esse era o meu trabalho lá na rotina da equipe, né? Evoluiu, foi até que eu tive um desentendimento pessoal, profissional, pessoal, até por uma certa arrogância da minha parte, porque eu fiquei muito amigo do João, né? O João, quando ele ia viajar para algum canto, ele me levava junto, eu estava sempre junto com ele, e isso dentro da equipe criou algum tipo de reação, né? Algum tipo de pressão. E por conta disso eu reagi com um comentário que um dos colegas fez lá,
e acabou não ficando um ambiente bom e por esse motivo, na hora que terminou a estação, eu saí de lá. E saí com a opção de encontrar outro caminho, né? Mas final de estação, eu estava preparadaço para começar a trabalhar com reprodução, mas saí no final da estação. Vocês sabem que Aras nenhum que faz estação de monta contrata veterinário no final da estação, né? Aí fiquei naquela o que fazer, o que fazer. Liguei para alguns contatos que eu tinha em Londrina, criadores de cavalo lá, principalmente Manga Larga lá, e falei, olha, estou pronto. Vocês têm cavalo aí para eu cuidar? E aí um cliente, que era o presidente do núcleo do Manga Larga lá, me falou, não, vem para cá que pelo menos eu garanto que dos meus cavalos você vai cuidar. E assim eu voltei para Londrina, meu pai me deu um carro, um Fusca, e eu fui para Londrina começar a minha vida profissional em fevereiro de 1989. Voltei para Londrina para começar e comecei a fazer consultoria em Aras, em dar aquela assistência que hoje é difícil de você ver os colegas que fazem, né? Mas eu fazia reprodução básica, orientava casqueamento, orientava alimentação, sanidade, manejo da propriedade, gerenciava até os funcionários e tal. Difícil hoje você ter profissionais da nossa classe que fazem isso, né? De uma maneira geral. Mas eu fazia isso. Cheguei a ter, acho que, 16 aras que eu atendia lá, nesse serviço de atendimento lá na região de Londrina. Tá? Nesse período também, como eu tinha um envolvimento com exposição, eu fui convidado para começar a registrar cavalos de algumas raças. Então, eu comecei a registrar pôneis em 1990, comecei a registrar cavalo brasileiro de pismo também nessa época, né? E viajava também para fazer registro, para atender clientes, para fazer essa organização. E participava da organização de provas hípicas lá na região também. Como eu tinha uma experiência, um outro viés, um outro caminho na reprodução, Gilberto, que teve na minha vida, eu fui, em 1986, eu fiz estágio na codelaria do governo do estado de São Paulo, em Colina, né? E nesse estágio, eu fiquei muito próximo do doutor Francisco Raul Perdigão de Oliveira, né? Que era o cara que ensinou uma geração inteira a palpar a égua no Brasil. E eu fiquei muito perto dele e tive muito contato com ele, fiquei muito amigo dele. E isso foi um outro passo na formação da reprodução na minha cabeça, né? Na história da reprodução. Ô, professor, Londrina. Oi, diga. e a nutrição? Quando que começou a dar o start da Ainda, nutrição? Porque hoje o senhor então, é uma referência para nós, sem dúvidas. tem mais um passo na frente disso ainda. Lá em Londrina eu já comecei a mexer, obviamente, com nutrição nesses áreas que eu atendia, porque eu acabava fazendo um pouco de tudo, tinha que me envolver um pouco de tudo, então já me preocupava com algumas coisas relacionadas à alimentação, mas eu não estudava, né? Não era o principal fator. Em 1991, no primeiro semestre de 91, eu decidi que eu tinha que sair de Londrina e voltar para o estado de São Paulo, porque aqui em São Paulo tinha uma característica que o dinheiro aplicado no cavalo em São Paulo vinha de outras fontes. Lá no Paraná era muito ligado à agricultura, tinha uma dependência e oscilava muito economicamente com a agricultura e tal. Então eu decidi que eu tinha que voltar para cá, eu queria voltar para cá e comecei a falar com os amigos conhecidos para ver se achava um lugar. E um dia à noite recebi um telefonema do doutor João Carlos Ribeiro, finado João Carlos Ribeiro, dono da Vetinil. Ele me ligou e falou assim, JCR. isso, ele me ligou e falou assim, olha, Alexandre, é verdade que você está querendo sair daí do Paraná e tal? Eu falei, sim, estou querendo assumir um Aras aí em São Paulo, se tiver alguma coisa à disposição para mim. Aí ele falou, você sabe trabalhar com ultrassom? Eu falei, sei, já trabalhei. Você sabe trabalhar com inseminação semi-congelada? Eu falei, sim, sei, já congelei sêmen, sei trabalhar. Aí ele falou, então tá, tem um Aras aqui para você vir, quanto é que você quer ganhar e tal? Eu falei mais ou menos na época o que eu achava interessante. Aí ele me ligou de volta e falou, ó, o proprietário do Aras perguntou se você pode estar aqui amanhã para conversar com ele, em São Paulo. Eu peguei um ônibus em Londrina e fui para São Paulo, cheguei de manhã em São Paulo e fui conversar com o Vitor Foroni, dono do Aras Método de criação de cavalo de hipismo. Eram 60 éguas na reprodução, semi-congelado, tudo semi-congelado francês. Interessante, aí, em paralelo, é que era tudo
macrotubo. Ainda tinha alguma coisa de macrotubo, mas a maior parte já vinha em pipeta pequenininha, já tinha palheta já. E era o primeiro lugar que tinha palheta, porque o francês é que começou a congelar a palheta, né? Então, o alemão era tudo macrotubo e o francês começou a fazer palheta. Então, a tecnologia da palheta era nova, eu comecei a trabalhar com isso ali. Foi um lugar, assim, um emprego maravilhoso, um lugar sensacional de trabalho, uma oportunidade profissional, a ponto de chegar no final da estação e o proprietário falar que ia pagar para eu fazer um mês de estágio na França, com maior parte desse estágio na central de reprodução do Pierre Julien, que é um grande profissional de reprodução lá na França, no norte de Paris. Então tava tudo certo e eu sofri um acidente lá no Aras, por isso que eu não fui para a França e depois acabei saindo de lá. Tive um traumatismo craniano, uma égua pulou em cima de mim, embarcando no caminhão e tal e tal. Então foi uma virada na minha vida aí, que é parte, Rafael, desse caminho que virou a nutrição, né? Entendi. Saí do Aras Método por conta desse acidente e fui para o Agromen, né, trabalhar, que é outro grande criador, né, de cavalo de hipismo. E no Agromen, a motivo da minha contratação foi porque ele estava começando a vender sêmen resfriado, ainda com aquele container para carregar o sêmen, aquela maleta e tal. Equitainer. Equitainer, isso, 1993, 92, tá? 92. E ele me contratou porque ele não aceitava mandar o sêmen por um motoboy para o veterinário do Aras comprador inseminar. Ele queria que o veterinário dele fosse lá e inseminasse a égua. Com razão, até certo ponto, porque no cavalo de hipismo não vale o registro, não é o pai o registro que vale mais. O que vale é o que o cavalo salta. Então, o medo dele era que usassem o sêmen dos cavalos caros importados dele para inseminar mais de uma égua. Esse era o medo dele. Mesmo que não desse registro, mas a genética estava ali, estava se proliferando. Acabou que nessa estação que eu fiquei ali, foram poucas vendas que aconteceram. Eu saí, apenas uma égua eu inseminei, eu saí de Orlândia e fui inseminar uma égua em Valença, no Rio de Janeiro. Foi a única vez que eu viajei para levar sêmen para trabalhar, para inseminar. E para ocupar o meu tempo lá no Aras, eu fiquei trabalhando e cuidando dos cavalos em treinamento. Tinham 100 cavalos em treinamento de salto e eu cuidava da rotina, da manutenção clínica diária desses cavalos e do manejo nutricional. Tinha muito problema gastrointestinal. Muito problema. Muito, muito. E aí, Rafael, que começou o meu interesse pela nutrição. Aí Foi um eu comecei desafio, a então, professor. estudar. Aí eu comecei a Muita estudar baia lá, né? por causa de. Hoje tem 400 baias, né? 800 baias tem lá no Centro Hídrico. É o maior centro hídrico particular da América Latina, né? Eu comecei. Hoje tem 400 cavalos em treinamento lá. Na época eram 100, né? Mas eu comecei a me desafiar a estudar a nutrição por causa desse problema lá. Aí eu comecei a estudar, ir assistir palestra, veio um americano falar do uso de óleo para cavalo no Brasil, eu fui assistir a palestra dele em Piracicaba e tal. Foi assim que eu comecei a me interessar por conta dessa quantidade de problemas gastrointestinais que tinha lá. Eu vivia muito no Hospital de Jabuticabal, na Unesp, que era para lá que os cavalos eram levados, e um determinado dia eu estava lá e chegou um ônibus de estudantes da Faculdade de Medicina Veterinária da USP para fazer uma visita lá no Centro Hídrico, com um professor de suinocultura, que já faleceu até. E eu passei o dia com esses meninos lá e falando, explicando e tal. E chegou no final do dia, esse professor pegou e falou assim: escuta, você nunca pensou em ser professor? Eu falei: olha, meu pai e minha mãe são professores, mas eu sou veterinário de campo, butinudo, né? Meu negócio é trabalhar com cavalo. Aí ele falou: não, porque tem uma vaga lá em Pirassununga, no setor de equinocultura lá no departamento, que está vaga e nós estamos querendo contratar uma pessoa que tenha experiência prática de campo, porque o setor de equinos lá está muito, muito abandonado e precisamos reativar o setor de equinos dentro da faculdade. Olha só. Então, Que as coisas maravilha. acontecem assim, né? Aí eu não tinha mestrado, não tinha
de pós-graduação, eles acabaram abrindo uma vaga, na época era permitido, para ingresso de auxiliar de ensino, ou seja, sem pós-graduação, com um regime parcial, eram 2 dias por semana só de atividade na universidade. E foi assim que eu prestei o concurso aqui e entrei na universidade. Eles exigiam 2 anos de experiência com cavalo comprovado, de campo. Eu tinha 6 anos de formado já nessa época, né? Isso já era década de 90. Isso já era 90. Eu prestei o concurso em dezembro de 93. Dezembro de 93, né? E entrei na universidade e aqui dentro para assumir a cadeira, né, de equidicultura, de produção de equinos, e dentro da produção, aqui na USP, todo mundo é pesquisador. Eu tinha que virar pesquisador também, porque todos os professores aqui são pesquisadores, né? E na escolha da linha de pesquisa, o caminho para essa linha de pesquisa foi a pensar na nutrição, porque eu já vinha estudando isso ali, me interessei, já tinha percebido o quanto ela poderia ser importante. E outra coisa que me chamou a atenção na época é que os mais importantes pesquisadores de nutrição de cavalo do Brasil, o professor Roberto Lozito de Carvalho, o professor Hugo Tosi, eram todos agrônomos, né? E eu falei, putz, será que eu, como veterinário, não vou conseguir fazer uma interação diferente da nutrição com a reprodução, da nutrição com a clínica, da nutrição com a neonatologia, com outros parâmetros clínicos de cavalo de trabalho exclusivo de veterinários, que provavelmente e certamente esses agrônomos não conseguiam atingir essa profundidade, né? E foi assim que eu entrei no mestrado em nutrição aqui mesmo, no departamento, aqui na USP. E o primeiro trabalho que eu fiz, meu trabalho de mestrado, foi com suplementação com gama-orizanol, com beta-caroteno para garanhões, né? A avaliação espermática foi feita aqui pelo professor Rubens, aqui em Pirassununga, ele que fez. Então, o primeiro trabalho que eu fiz foi de nutrição aplicada à A reprodução, reprodução. porque eram as coisas que estavam na minha cabeça mais frescas, mais rotineiramente utilizadas, mais rotineiramente trabalhadas. Foi isso que eu fiz aqui, né? E a partir daí comecei a evoluir mais na nutrição e me envolver mais. Terminei o mestrado em 97 e logo já iniciei o doutorado em Jabuticabal, na Unesp, com o professor Hugo Tosi, um desses agrônomos que eu falei, né? E aí fui trabalhar já com saúde digestiva. Aí já fui trabalhar com cavalo com fístula de íleo, com digestibilidade pré-secal de amido, já entrei numa outra linha de pesquisa muito mais aprofundada, muito mais ligada ao que eu faço hoje, né? Ao trabalho que eu faço hoje nesse desenvolvimento. Fiz o doutorado em Jabuticabal, depois fiz livre docência e venho trabalhando nisso. Criei o laboratório de pesquisa em saúde digestiva e desempenho de equinos aqui no campus de Pirassununga, com essa visão de tentar evoluir cada vez mais no desenvolvimento do conhecimento da nutrição ou da nutrologia equina, entendendo como veterinário eu posso falar da nutrologia equina, né, entendendo melhor como fazer para melhorar o desempenho no mais amplo sentido dos cavalos. Que legal, Bacana. hein? Daria até para a gente conversar só sobre reprodução, né, Rafael? É. O professor tem uma vasta experiência com reprodução, trabalhou, né, com o João Fleury, que é uma pessoa que infelizmente nós não tivemos o prazer de conhecer. Nós tivemos lá em São José do Rio Pardo, você lembra? Na, cen- eu e o Rafael tivemos lá, professor. Conhecemos Sim, lá a eu central lembro, dele. eu lembro quando você me contou disso, sim. Uhum. Isso, mas infelizmente não tivemos o prazer e a honra de conhecê-lo. É. Professor, uma pergunta assim relacionada com nutrição, talvez uma pergunta até simplória, mas para o senhor, qual seria a melhor forma de nutrir um cavalo errando o mínimo possível? Que hoje a gente vê muito erro básico. A maneira mais simples de fazer isso e de compreender o que fazer, Gilberto, é deixar o cavalo ser cavalo. Ter Essa é, cavalo. essa é a primeira coisa. E deixar o cavalo ser cavalo é respeitar aquelas características naturais que o cavalo tem.
de ser um herbívoro mastigador, ou seja, que precisa mastigar pelo menos 18 horas por dia, que tem uma atividade fermentativa microbiana muito intensa, que precisa ser respeitada, que precisa ser trabalhada. Então, o cavalo não comeu, não nasceu para comer ração, não é a ração que vai resolver o problema da vida dele, é o capim, é o volumoso, né? Respeitar a necessidade do cavalo de liberdade, de movimentação, de não ficar confinado, de não ficar fechado, respeitar a necessidade do cavalo de ser gregário, de precisar conviver com outros cavalos. Ou seja, isso é fazer o cavalo, deixar o cavalo ser cavalo. Eu acho que fazendo isso nós vamos errar muito menos, vamos respeitar muito mais, vamos ter muito mais sucesso na nossa condição de trabalho. Na maioria das vezes, os erros que acontecem, que são erros, eu diria até primários, básicos, grosseiros, é porque não se respeita a natureza do cavalo. Não se conhece, né? A maioria não conhece e a maioria não deixa o cavalo ser cavalo. Esse é o ponto básico da coisa. É óbvio que quando nós falamos em deixar ser cavalo, não quer dizer que você vai soltar ele no campo para ele escolher o que comer, a hora que comer, do jeito que quiser, não é isso, porque nós selecionamos cavalos com melhoramento genético, interferência, né, na evolução, que são muito mais sensíveis, que têm exigências muito mais complexas e nós precisamos atender essas exigências. Mas o primeiro passo é deixar o cavalo ser cavalo. Perfeito. Professor, considerando essa necessidade da gente ter que respeitar mais os animais, né? Isso é fundamental. Mas trazendo para o lado nosso aqui da prática, especialmente aqui na região da Zona da Mata, que a gente tem Sim. uma seca muito intensa e um desafio muito grande de como manter a nutrição nesse período da estiagem, né? Aliado a outros problemas, né? De superlotação e ineficiência de uso das pastagens e da conservação da forragem. A gente vê de tudo, professor. Cana-de-açúcar, feno pré-secado, silagem de milho, pão de padaria, cama de frango, capim A de todas palavra, as qualidades. a Como... palavra-chave, para resolver esse problema, essa situação, se chama planejamento, Muito né? bom. E quando nós falamos em planejamento da criação, você tem que saber que na zona da mata vai ter seca, vai faltar alimento forrageiro volumoso no período da seca, no inverno, que você não pode ter um número de cavalos a mais do que a área tua permite e que vai ter superlotação e vai faltar comida por causa da superlotação, que o pasto tem que ser tratado como uma lavoura, tem que ser adubado, tem que ser cultivado como lavoura, não é extrativismo, não é só retirar, tem que colocar para ele poder, como uma lavoura, você tem que pôr adubo, pôr semente, pôr as coisas para ela poder florescer, para poder colher. O pasto é a mesma coisa. Então, é muito mais uma necessidade de compreensão cultural, de entender que a criação de cavalos ela tem que passar e precisa passar por todo o planejamento que se faz com as outras criações. E existe a cultura também, uma cultura brasileira, de ter muito volume de cavalo, muita quantidade de cavalos. Se erra muito pela quantidade. Eu escuto sempre aquela conversa, eu prefiro ter 100 para poder aproveitar 30 do que fazer 30 de maneira intensa e aproveitar 25. Entendeu? Isso na hora que se faz, e não se faz conta na criação de cavalo. A maior parte desses proprietários não calcula o tamanho do prejuízo que ele está tendo. E aí põe culpa na seca, na falta de pastagem, no inverno, para usar essas alternativas que não são, na maioria das vezes, não são as mais adequadas e trazem problemas. Eu deixo muito claro nas minhas conversas, nas minhas apresentações, que algumas associações, principalmente raças nacionais, vão pagar um preço muito caro no melhoramento genético, na seleção genética dos animais, pela forma como está sendo feito a criação e pela forma como vem sendo feito a valorização de cavalos em exposições. Isso tem um custo a ser pago, porque o artificialismo da exposição, da preparação para se ter um campeão, é um contraste muito grande com o mínimo investimento na criação.
É um paradoxo enorme nesse sentido. Se gasta milhões para se levar um cavalo para a exposição nacional de uma Galarga Machador, por exemplo, e não se gasta 1.000 para investir na criação, onde se usa esses recursos nutricionais de pior qualidade, ou mesmo não se dá alimento adequado, se cria os cavalos soltos, a campo, sem manejo, muitas vezes sem até sal mineral ou mineralização adequada. Então, esse paradoxo de investimento precisa ser trabalhado. É óbvio, nós temos que entender que os nossos clientes proprietários dos cavalos não são agropecuaristas, na maioria das vezes. Né? Na maioria das vezes são empresários de outras atividades e que têm o cavalo como seu hobby. E o hobby dentro da agropecuária, se ele não for planejado como atividade agropecuária, ele vira só um hobby. Então, eu já me defrontei com proprietários de cavalo, e Gilberto vai lembrar dessa conversa, onde eu falei assim, olha, se nós fizermos um investimento aqui na tua base de criação, nutricional, de manejo e tudo mais e tal, você vai reduzir sobremaneira o teu gasto clínico com os potros, vai ter um aproveitamento muito melhor da qualidade dos animais que você está criando e vai ter uma capacidade, uma possibilidade de avaliação de melhoramento genético, de seleção genética muito mais adequada, porque você vai selecionar os animais, todos eles criados no mesmo nível, na mesma condição, e não vai só escolher aquele que sobreviveu, aquele que foi mais rústico e que conseguiu sobreviver. Né? Falei isso para um proprietário importante, criador. E aí ele me perguntou assim, bom, mas se eu fizer esse investimento, isso vai aumentar o preço meu de venda de cavalos no leilão? Obviamente que eu disse que não. Que o que define o preço do leilão são outros fatores, e não a qualidade do cavalo que você cria. São outros fatores. E assim a nossa conversa acontece em vários lugares, em vários criadores. Essa é a nossa dificuldade. Essa é a demanda principal. Então, assim, principalmente vocês que são profissionais de reprodução, a reprodução não acontece se não tiver uma base nutricional adequada. Ela não acontece da maneira como deveria acontecer, com os resultados que deveriam acontecer. Então, isso é fundamental na cabeça. Precisamos. Eu venho batendo, batendo, batendo. Algumas pessoas me dizem assim, mas professor, você não cansa de ficar repetindo essa ideia, essa informação, essa colocação? Não, é isso que tem que ser feito. É isso que tem que Aí, acontecer. e hoje a parte do nosso momento é a gente poder passar essa informação, que é uma informação de qualidade e fundamental, né? Chegue a todos. Sem dúvida, Porque professor. é Ô, tudo professor, planejamento. Oi. o senhor acha que esse modo de criação mais moderno, digamos assim, né? Ele vai interferir na epigenética e influenciar as próximas gerações para deixar o cavalo cada vez mais sensível, mais frágil e menos rústico e menos tolerante aos desafios? Não acredito dessa forma, não. Você está dizendo em relação à manipulação artificial, né, de gametas e tal, é isso que você está querendo dizer? Não, não, a gente está criando os animais cada vez mais confinados, né? Com cada vez mais Isso. condições nutricionais e o É. animal não tem Lembra? que Bom, não tem que aí brigar por alimento mais. você tem razão no que você está dizendo. Vamos fazer um paralelo com o que aconteceu com o Nelore. Vamos fazer um paralelo. Né? Os criadores de gado Nelore de elite fizeram um caminho de levar o boi para a exposição, artificializar, confinar, artificializar, 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 de tal modo que fizeram um boi, um touro que não serve Frango mais de para granja. que não serve mais para o pasto, que não serve mais para. E aí a associação parou, acordou para isso e voltou. E voltou. E parou de fazer essa preparação. Então, você tem razão com o que você está dizendo. E esses efeitos epigenéticos, eles acontecem no frango de granja, acontecem no suíno, acontecem na vaca leiteira confinada, e aconteceu no gado Nelore confinado, e também vão acontecer no cavalo, certamente. Quando eu falo que você tem um preço a pagar, esse é um dos preços
que se vai ter que se pagar. Podemos pensar no nosso meio em relação ao que acontece com o puro sangue inglês, né? O puro sangue inglês é um cavalo extremamente criado com muito artificialismo, né? E que, por epigenia, por seleção e adaptação genética e modificações, ele ficou um cavalo que, se você soltar no pasto hoje no campo, ele não tem o desenvolvimento que tem. Os potros não têm a precocidade, não chegam no nível que precisam chegar para o jockey, para a corrida, com 3 anos de idade, se não fizer o artificialismo todo que tem que ser feito. Então, certamente, as raças nacionais que ainda estão mais atrasadas nesse sentido vão evoluir para esse caminho, sim. Você tem razão no que você está dizendo. É uma dúvida mesmo. O professor, nessa linha de raciocínio, a gente acaba tendo muitos suplementos e uma alimentação extremamente rica, não vou dizer balanceada, senão só vai puxar minha Sim. orelha, Vamos mas é chamar de artificial. 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 Isso. E a gente tem visto que isso também está gerando problemas clínicos. Sim. E aí eu vou tocar numa palavra e o senhor vai discorrer, que é a obesidade. Sim. E isso tem sido um problema. Hoje eu conversando com uma colega veterinária lá da Hípica em São Paulo, Hípica Paulista, ela me perguntou, me telefonou para perguntar o que fazer com 2 éguas de salto dentro da hípica que tem obesidade, né? E que uma já está, inclusive, fazendo laminite metabólica já por conta disso. Então, o fator da obesidade, ele está muito, muito ligado a uma confusão que existe entre beleza e saúde, né? Da mesma forma que existem tribos lá na África, onde os obesos são os mais bonitos, são os mais valorizados, no meio do cavalo existe em determinadas raças a cultura do cavalo obeso ser o cavalo bonito. Isso no crioulo acontece, no manga larga, no manga larga machador, principalmente nas raças nacionais, no campolina também. E para conseguir fazer a obesidade é muito fácil, né? É só você dar comida de porco para o cavalo. É só você dar uma comida desequilibrada na relação de nutrientes que vai fatalmente levar à obesidade. É só fazer sobrecarga de nutrientes através de suplementos que você vai levar à obesidade. Então é muito mais fácil fazer obesidade do que fazer saúde. É muito mais barato fazer obesidade do que fazer saúde. Muito mais barato, né? E por esse motivo, e aí tem uma culpa nas costas dos juízes, que valorizam aquilo que os criadores entendem que é bonito e premiam cavalos obesos e não alertam em relação a esse sentido. Há 8 anos atrás eu participei de um workshop de nutrição na Alemanha, em Leipzig, da Sociedade Europeia de Nutricionistas de Cavalo, e nesse workshop, num trabalho pré-simpósio, foi discutido o problema da obesidade de cavalos lá na Europa. Foi discutido isso. Todos os grupos, tinham 100 nutricionistas de cavalo lá do mundo inteiro, e o tema da discussão era a obesidade de cavalos. E a conclusão dessa discussão pré-simpósio foi de que nós, técnicos, temos a obrigação de ensinar os proprietários de cavalo a enxergar a obesidade. Ensinar os proprietários de cavalo, através da avaliação de score de condição corporal, a mostrar o que é obesidade e o que é saúde. Nós, técnicos, temos esse papel. Porque assim nós vamos conseguir criar conceitos diferentes e propor conceitos diferentes. É importante dizer que a obesidade ela cria um quadro inflamatório, né? Uma cascata de proteínas inflamatórias que vai prejudicar funcionamento renal, hepático, termorregulação. Vai, Ovariano, vai prejudicar o comportamento dos cavalos e vai prejudicar sobremaneira a reprodução. Sobremaneira, tanto de machos como de fêmeas. Tanto de machos como de fêmeas. Até essa colega que me ligou hoje, ela me perguntou, eu sugeri a ela uma dieta para essas éguas que estão com problema lá na hípica,
e ela me perguntou assim, tem um contrato na Ípica para compra de uma determinada marca de ração e a dieta que eu sugeri envolve uma outra marca. Aí ela falou assim, mas eu preciso pedir uma autorização especial aqui para usar, por quanto tempo? Aí ela me perguntou. Eu disse a ela, para você fazer um cavalo perder a obesidade, é no mínimo 6 meses de trabalho. No mínimo, de nutrição, exercício, no mínimo 6 meses. Para fazer ficar obeso, você faz em um mês. Para desfazer a obesidade, demora pelo menos 6 meses. Pelo menos 6 meses. Então, o impacto disso é muito grande. E, principalmente, vocês trabalham com biotecnologia de reprodução, onde os principais reprodutores e as principais doadoras, éguas doadoras de embrião, são éguas que ganharam exposição, que fizeram pista, e que, nesse conceito de pista, a maioria delas tem obesidade. Né? O tratamento indicado e único no mundo comprovado para redução de obesidade e de síndrome metabólica em cavalos, já passamos pela fase da metformina, né? Passamos por uma outra fase agora de outras drogas e tal, mas comprovadamente o que faz efeito é redução da energia da dieta na forma de carboidratos, principalmente de amido e açúcar, redução de amido e açúcar da dieta, fornecer uma dieta que seja equilibrada na relação energia-proteína, adequada e equilibrada, e fazer exercício aeróbio. Passo é o exercício que faz melhorar o condicionamento físico. Nenhum tratamento para síndrome metabólica funciona sem exercício. Nenhum tratamento. E fracionar o trato o máximo de vezes possível. Lembrar que o cavalo vai mastigar muito, né? Ele vai comer volumoso praticamente à vontade, com uma quantidade muito pequenininha de ração, e principalmente a ração principalmente para suprir proteína, porque a energia está vindo do volumoso, principalmente proteína, né? E fazer exercício a passo. Até tenho sugerido, coloca no caminhador, sabe, para caminhar pelo menos 3 horas por semana, 3 dias por semana, 1 hora por dia, a passo, isso já dá um start interessante. Ô, professor, Rafael, se você me permite, só aproveitando o assunto, e isso é uma dúvida e uma confusão muito grande que as pessoas fazem. Quando se tem um animal atleta, que a gente chama de pista, que está obeso, a turma tira o volumoso para emagrecer e mantém o concentrado para o animal não perder performance, De maneira nenhuma. né? Na verdade, inverte as bolas, né? Inverte o caminho, né? Isso é extremamente comum. Lembra, Gilberto, que quando você reduz o volumoso, você cria um quadro de inflamação digestiva. Né? Criando a inflamação digestiva, aquela cascata de proteínas inflamatórias que eu disse que vinha da obesidade, do tecido adiposo, Aham, do adipócito. se soma a cascata de proteínas inflamatórias que vem da inflamação digestiva. E o Então, folículo anovulatório é certeiro. e aí o risco de ter laminite metabólica, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Perfeito. E, professor, hoje algumas pessoas estão tentando incriminar, vamos dizer assim, essa obesidade com a genética. Ah, os filhos do cavalo tal, os animais de determinada linhagem são assim. E eu ainda defendo que não é a genética é importante, obviamente, mas o manejo hoje parece que ele é muito mais preponderante nisso do que a genética. O que que o senhor Tem, acha, professor? tem as duas coisas interessantes aí para compartilhar, eu acho legal esse ponto. Quando começamos a estudar a síndrome metabólica, nós entendíamos que, quando eu falo nós, os pesquisadores, né, do mundo todo, nós entendíamos que a origem da síndrome metabólica era uma dieta desequilibrada na relação energia-proteína, com muito carboidrato solúvel. Essa era a causa. Certo. Depois, nós começamos a verificar que não era ali aquela dieta daquele momento que estava causando a síndrome metabólica,
Ali já havia uma predisposição à obesidade e que a responsabilidade parecia ser pela dieta que esses animais receberam quando eram jovens, quando eram potros. E lá, quando potros, se desencadeou essa predisposição a ter obesidade. Tá? Evoluímos mais um pouco nas pesquisas e passamos a verificar que existe um efeito epigenético gestacional que pode desencadear a obesidade. A dieta da égua durante a gestação. Éguas que parem potros, éguas obesas tendem a produzir potros que têm tendência à obesidade. Tá? E mais do que isso, também comprovamos que éguas obesas, como o potro faz coprofagia no primeiro mês de vida, para buscar bactérias da mãe para colonizar o trato digestivo dele, se essas mães são obesas ou têm síndrome metabólica, essa parte da responsabilidade por essas síndrome metabólica vem das bactérias, vem de um determinado tipo de bactérias que tem no tubo digestivo. E aí o potrinho fazendo a coprofagia, ele está pegando essas bactérias que dão a ele uma predisposição a ter síndrome metabólica ou obesidade se for desafiado, se for submetido a uma dieta desequilibrada, uma dieta não adequada e tudo mais. Né? Então, assim, a complexidade do processo é muito maior do que nós podemos compreender, do que nós podemos entender. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. O segundo ponto é que nós fizemos aqui um trabalho de mestrado com a Raquel, me orientada, que comparou cavalos crioulos criados lá no campo nativo, no Rio Grande do Sul, em Pelotas, e criados aqui em São Paulo, num pasto cultivado de Tifton, aqui no estado de São Paulo. Nas 4 estações do ano, 4 categorias de animais, potros de sobreano, potros de 2 anos, éguas vazias, solteiras e éguas paridas. Tá? E ela encontrou o seguinte: existem peculiaridades em relação ao score de condição corporal nas 4 estações do ano, diferentes. Mais nutrientes, menos nutrientes na pastagem e tal, se você tem uma variação. Mas aqui em São Paulo, quando chegava o inverno, que a pastagem piorava de qualidade, o Aras entrava com uma complementação nutricional com aveia. E aí o que ela encontrou? Cavalos mais obesos aqui em São Paulo do que lá no Rio Grande do Sul. O oposto do que nós esperávamos, porque a cultura da obesidade no cavalo crioulo é muito inserida lá no Rio Grande do Sul. O pasto nativo lá de azevém e tal tem muita energia, então nós achávamos que, opa, nós vamos encontrar muita obesidade lá. Não, a interferência aqui com a inserção do grão, da aveia, do cereal aqui, produzia mais obesidade aqui do que lá, porque lá eles não comem aveia. E por que isso? Por causa da cultura de obesidade de lá, da pista, da exposição, que o proprietário aqui achava que estava perdendo com o score que os cavalos ficavam comendo Tifton aqui em São Paulo. Então, não, eu quero que fique igual lá. E aí colocava aveia na dieta. E aí os cavalos ficavam pior aqui do que lá. Mais obesos aqui do que lá. Então, tem o fator genético associado à epigenia, à evolução e tal, que é muito presente nas raças nacionais, que vem do lusitano. O lusitano também tem essa característica, tá? Mas tem o fator cultural da raça, da criação também muito forte e muito envolvido nisso. E, professor, nessa mesma sequência de pensamento, a gente também eu tenho observado, né, que algumas pessoas estão meio que desistindo do conceito da saúde. Ah, essa égua é muito gorda, essa aí não tem jeito. Ah, esse cavalo é sempre assim, isso não vai mudar nunca. E eu queria que o senhor explanasse para nós que, realmente, se a gente se dedicar, e um conceito dos 6 meses, né, mínimo de 6 meses de dedicação, para você reverter o quadro, mas você consegue. O que principalmente nós conseguimos fazendo esse trabalho de 6 meses, nutricional e de exercício, é reverter o estresse metabólico causado pela sobrecarga, né, da obesidade. Muitas vezes você não consegue reverter tanto
o score de condição corporal do animal, porque a coisa já está tão fossilizada ali, né, tão fechada no organismo, que você não consegue reduzir tanto a aparência de score de condição, mas você consegue melhorar os índices de fertilidade, diminuir os parâmetros inflamatórios, melhorar o aproveitamento do cavalo, melhorar a qualidade de produção de embriões, a prenhez com embriões, você consegue, pelo menos, conseguir produtividade. Isso é fato. Muitas vezes você não consegue reduzir o score. E um ponto importante que eu queria acrescentar também, o mais importante para identificar a tal das síndromes metabólicas é o score de pescoço. Ele é mais importante do que o score corporal como um todo. Né? Você tem cavalos, muitas vezes, que ele não tem score de pescoço, ele tem só gordura acumulada no corpo. Esses cavalos são mais fáceis de reverter. Agora, quando você tem um cavalo que tem score de pescoço muito acentuado, com aquelas dobras de acúmulo de gordura no bordo superior e tal, é muito mais difícil de conseguir reverter esse quadro. Né? Já é um processo mais grave, né? Isso, Mais crônico, mais crônico e mais comprometido, um organismo mais comprometido, né? é verdade. Ô, professor, e as pastagens? A gente já conversou a respeito disso, né? E o senhor fala que não existe estudos aprofundados em desenvolvimento de pastagem para equinos, né? O senhor explana um pouquinho sobre isso para a gente? É importante essa lembrança, né? No mundo inteiro não se desenvolve pasto para cavalo. Não existe nenhum pesquisador que fala, vou desenvolver um capim para cavalo. Não, todas as gramíneas, todas as pastagens são desenvolvidas para bovino. E E para nós, ganho de peso. e nós acabamos aproveitando para o cavalo. Dentro daquilo que é desenvolvido para o bovino, um dos principais objetivos é o ganho de peso. Né? E algumas dessas gramíneas, algumas dessas pastagens, elas são extremamente perigosas para usar para os cavalos, porque elas, como foram desenvolvidas para bovinos para ganho de peso, elas produzem obesidade em cavalos, porque elas têm uma relação energia-proteína muito desequilibrada para a produção de energia. E isso é que faz a obesidade. É isso que leva à obesidade. Então, por exemplo, eu tive num aras lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte, que me chamaram para avaliar um problema lá. O camarada já tinha tido 16 éguas com cólica e perdeu três ou quatro, morreram três ou quatro, e duas foram operadas de cólica e tal, tal. Né? E o que ele tinha lá, né, quando eu cheguei lá na propriedade? Um rotacionado de Massai. Não. Você imagina, o pastejo rotacionado já é um sistema para bovino, que não é para cavalo, é bovino. Né? O que ele faz, o rotacionado? Ele oferece para o animal só o filé mignon do capim, né? O mais nutritivo do capim. E quando você pega um capim que na sua seleção esse capim já tem pouca proteína e tem muita energia, esse filé mignon só tem energia. Então, esse desequilíbrio ali, nesse rotacionado, desse Aras especificamente, só produzia desequilíbrio. Aí tem outro Aras que eu atendo lá em Pernambuco, que ele tem rotacionado de Tifton. E aí eu tenho uma situação que ele cria quarto de milha de corrida e quarto de milha de vaquejada. Os quartos de milha de corrida vão muito bem no rotacionado de Tifton, comendo 1% do peso em ração para potros por dia. Vão muito bem. Em outros áreas, com pastejo de pior qualidade, um manejo pior, nós teríamos que dar até 1,2%, até 1,5% do peso para a quarta de milha de corrida, para chegar aos 2 anos de idade com 500 quilos e 1,50 m de altura. Né? Esse é o foco. E, em paralelo, os quartos de milha de linhagem de trabalho, de linhagem de vaquejada, nesse pastejo rotacionado, comendo 1% do peso em ração, ficam obesos. Ficam obesos. Por quê? Uma raça mais tardia, dentro da mesma raça, um grupo racial mais precoce e outro mais tardio. O precoce vai muito bem nesse modelo. O tardio fica obeso. Fica obeso. Então, esse modelo de bovino, para bovino,
eles têm que ser muito, muito bem trabalhados e estudados para cavalo. Não é simplesmente copia o que deu certo para o boi e faz para o cavalo, porque é outra espécie, outra fisiologia, outro objetivo, outra curva de crescimento, outro modelo. Só deu uma pequena pincelada, a gente quase entrou nesse assunto e saímos. São os potrinhos que vão nascer agora dos embriões de laboratório. Sim. É a ICSI, é a FIV. Qual vai ser a dica, professor? Talvez o take home aqui da nutrição para essas receptoras, que também não podemos deixar um score muito baixo, mas não podemos exagerar, eu acredito. E depois, logo que eles nascem, a gente vai ter que ter um cuidado especial, né? A primeira dica é que são outros muito caros, né? Porque a biotecnologia é muito cara. Então, Uhum. são potros muito caros, onde eles já vão nascer com a dívida para ser paga. Então, por esse É igual o motivo, não, FIES. não é exatamente. Você vai pagar depois de formado, né? Igual FIES, né? Não dá para economizar em manejo, em nutrição, em alimentação para uma situação dessa. São potros muito caros. E, na maioria das vezes, não, o mercado hoje está mostrando para nós que está faltando receptora de boa qualidade. Né? Exatamente. Então, Perfeito. tem esses produtos caríssimos, ou muito caros, sendo gerados em receptoras que não têm um padrão adequado para esse nível de criação. E com isso, primeira dica, né, que você perguntou em relação à nutrição das receptoras, Rafael, é preciso atender à exigência nutricional. Como é que você faz para atender a exigência nutricional? Você tem que ter um mínimo de nutrientes adequados, então, aminoácidos, minerais, óleos essenciais e tal, na composição dessa dieta para fazer esse atendimento e monitorar muito o score de condição corporal. Essa quantidade de ração que essas receptoras vão receber está muito em função do score de condição corporal. Primeiro, escolhe a ração certa, a dieta certa. A minha recomendação é usar rações com alta proteína, 18% de proteína, acima de 17% de proteína, na fase terço final de gestação, com ingestão de 0,25 a no máximo 0,5% do peso. Então, de 1 a 2 quilos por dia de ração, monitorando sempre o score de condição corporal. Sem faltar volumoso, obviamente, tem que ter disponibilidade. Se não tiver pastagem, tem que complementar com volumoso de qualidade, mínimo de qualidade, mas não faltar. Silagem de milho, nem pensar nesse momento de preparação, é terrível nem pensar. Os efeitos que a silagem pode produzir, começando pela obesidade, né, porque é um alimento energético, e depois passando pelas micotoxinas e por outros problemas minerais e tudo mais, são muito, muito ruins. Então, uma dieta adequada para ir monitorando o score de condição corporal. O score, na escala de 1 a 9, para as éguas parirem, é 6. O score 6 é o ideal para levar as éguas para parir. Então, monitora isso todo mês, acompanha. Eu aqui na universidade, o que eu faço com os alunos? Nós fotografamos as éguas, avaliamos score e peso com fita de pesagem em todo mês nos últimos 3 meses de gestação. Fotografia, peso e score de condição corporal. Porque eu quero que eles enxerguem o que está acontecendo. Sabe? Esse é o treinamento, essa é a objetividade da coisa. Né? Esse é o primeiro passo. Depois, o potro nascendo, nós temos que entender que, na maioria das vezes, essa receptora não vai oferecer tudo que esse potro precisa. Então, além de todo o manejo e controle de transferência de imunidade colostral, de garantia de transferência, de habilidade materna, que muitas dessas receptoras não têm, né, de manejo para poder trabalhar, é preciso oferecer a esse potro uma oportunidade de desenvolvimento genético. E nós só conseguimos isso através da complementação com ração de Creeper, ração específica formulada para Creeper, para ser oferecida para esse potro a partir da primeira semana de vida. Aqui na universidade nós criamos um cavalo de hipismo. Né? As éguas são todas puras de hipismo. E nós começamos a oferecer ração de Creeper para eles na primeira semana de vida. Eles começam a comer na mão, os alunos dão na mãozinha assim para os potros comerem ração de Creeper para começar a se aproximar do alimento. E depois, com
4 dias, 3 dias, eles estão comendo no coxo já. A égua está na lanchonete comendo no coxo, o potrinho está do lado dela comendo ração de cripa no coxo. Tá? E assim que você consegue, pelo menos, tentar pagar esse investimento que foi feito. Né? Porque pagar realmente nós não vamos ter certeza, porque tem outros fatores que entram aí nesse cálculo de custo, né, que podem acontecer e tudo mais. Mas é o primeiro passo para se fazer a coisa adequada. É isso que você Perfeito. perguntou? Tentar, pelo menos, fornecer os nutrientes para atender as exigências Oferecer nutricionais. a oportunidade para que esse indivíduo tenha a chance de manifestar toda a genética que ele tem. Que com receptora, na maioria das vezes, não se consegue oferecer essa oportunidade. Ó, Né? isso é importante. Essa é a percepção. Isso é Né? importante. Não Os adianta dar níveis. comida, não adianta dar comida para a receptora parida se ela não tem capacidade genética de fornecer tudo de nutrientes que o potro precisa. Porque ela vai ficar obesa e o potro vai ficar subdesenvolvido. Não adianta. Então, quando se fala em transferência de embriões, essa proposta, essa entrada da nutrição de Cripper, né, da alimentação de Cripper, ela passa a ser fundamental. Porque você isenta a receptora da responsabilidade de nutrir o potro. Começa Esse a é ajudar a receptora. esse é o caminho. Você dá chance para o potro. Outros que têm receptoras com menor habilidade vão procurar a ração de Cripper mais precocemente. Aqueles que estão nutridos vão demorar mais tempo para se interessar, vão comer mais lentamente, mais devagar. É isso que nós observamos na prática. É Perfeito, isso que nós observamos. Mas a perfeito. ração de Cripper tem que estar disponível ali. Ela tem que estar ali sendo oferecida. E não é qualquer ração, é a ração formulada para ser oferecida no Cripper. É outra condição. Não pode deixar o potrinho comer a ração da mãe, porque a ração da égua tem outra formulação que não atende à necessidade e à capacidade digestiva que o potro tem naquele momento. Então, é outro tipo de alimento. E tem que separar, né? Se ficar junto, naturalmente vai comer da mãe. Tem que separar. Por isso que a lanchonete, né? O box individual é o melhor sistema para isso, né? Você vê, esse sistema de lanchonete, como é apelidado, né? Vulgarmente chamado, é um modelo brasileiro, foi inventado aqui no Brasil, sabe? E que é, assim, sensacional para fazer manejo, para facilitar nosso manejo, para organizar nosso trabalho, nossa vida, é maravilhoso. Então, nós precisamos usar mais intensamente isso, trabalhar mais intensamente, né? Perfeito. Agora, muito bom, hein? Muito É, bom. que Passou aula, aqui. né, Rafael? Que aula, que aula. Literalmente. E muitos recados, né? Recados É, todos para os veterinários, para os recém-formados, para os criadores de profissionais da cavalo. área, para os proprietários. Então, assim, muitas dicas mesmo. Fantástico, professor. A gente só tem a Um agradecer. nível técnico elevadíssimo, muito bom. É Professor, um prazer. muitíssimo obrigado pelo bate-papo, muito esclarecedor, muito engrandecedor. Tenho certeza que quem ouvir esse podcast vai se encantar com a sua carreira, se impressionar de certa forma, que tem uma grande trajetória na reprodução. Fiquei feliz com isso, né? E com certeza vai servir de inspiração para muita gente. E nós que já somos profissionais da área já ficamos encantados. Inspirados, É, né? um, Com é certeza. um prazer, pessoal, poder trabalhar e poder falar com vocês. Tem duas coisas na minha vida que eu acho que são muito fortes e muito importantes. Primeiro, eu tenho a obrigação de tentar fazer com esses meninos que estão vindo aí aquilo que fizeram comigo. Né? Eu só consegui crescer, evoluir, atingir os meus objetivos e os meus sonhos, porque outros colegas enxergaram e estenderam a mão para mim e me puxaram e falaram: vem cá, você quer trabalhar? Vem cá, vamos trabalhar. Vamos, vou te oferecer a oportunidade. Você quer trabalhar? Vamos trabalhar. Então, eu tenho a obrigação de retribuir isso, passando para frente essa situação. E a segunda situação, que é um desafio grande para mim, a minha vida toda em cima disso, aqui na universidade, é que nós precisamos e temos a obrigação de desenvolver um modelo de criação de cavalos no Brasil. O Brasil tem o maior rebanho de cavalos do mundo em clima tropical. Ninguém conhece melhor e sabe melhor o que fazer aqui no Brasil do que nós brasileiros. E nós precisamos consolidar isso. Precisamos estabelecer
parâmetros e regras para ser trabalhado. Nós temos a mania de ficar copiando coisas do exterior que não se aplicam à nossa realidade. Então, nós temos que, sim, ter uma identidade brasileira para a criação de cavalos, um modelo brasileiro que é como se faz hoje na agricultura brasileira, que é um exportador de tecnologia, né? Nós temos que fazer com os cavalos também. E temos total condição de fazer isso. Só precisamos se unir, estabelecer, prestar atenção nas coisas técnicas, ouvir os técnicos, sabe, para poder crescer e atingir esse objetivo principal. E propagar informação de qualidade acima de tudo, né? Talvez seja o nosso objetivo aqui, né? Usando todo o know-how e a notoriedade do senhor. Vocês estão de parabéns com essa iniciativa de fazer chegar para todos os cantos essa informação e obrigado muito pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, professor. Tá doido. A gente que agradece, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Professor, como é que a gente encontra o senhor nas redes sociais? Isso é importante falar hoje. Nós da Mindvet estamos no @MindvetBio. Eu tenho um Instagram que é Agobesso. De Alexandre. E tem o laboratório também de nutrição. Tem o Instagram do LABEC também, que é o laboratório em alimentação, em saúde digestiva e desempenho de equinos. Perfeito. Muito bom. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Tenho certeza que vai ser um sucesso de audiência. Foi muito bom mesmo. Abraço, obrigado, professor. Até a próxima. Até, eu que agradeço. Abração. Tchau, tchau. Mindvet Entrevista, o seu podcast disruptivo.